Eu quero convidar você a abrir comigo, por gentileza, Daniel capítulo 2. De 31 a 35. A Bíblia diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Queridos, eu gostaria de introduzir nessa noite, e na verdade será apenas uma introdução, de um tema profético que gostaríamos de desenvolver, não hoje é uma introdução, mas sem ser nessa quinta-feira agora, na outra quinta-feira, para dar tempo do Mário completar o trabalho do batismo, preparação para o batismo. Na outra quinta-feira, gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais nos temas proféticos, especialmente aquilo que vamos começar a ministrar a partir de hoje. E é importante que nesse tempo estejamos falando sobre esses temas proféticos, porque muitas coisas têm acontecido nos dias de hoje e que têm deixado muitas pessoas confusas ou se perguntando por que disso. Por exemplo, no norte do Iraque, vocês têm ouvido falar de uma grande perseguição a cristãos, e vocês têm ouvido falar de cristãos, de homens, de mulheres, de crianças, que têm sido acometidas de uma grande perseguição, de uma grande violência, incluindo degolamentos, decapitação. São acontecimentos fortes que têm acontecido nos dias de hoje, que têm surgido nos dias de hoje, e a gente fica pensando, onde é que isso tudo se encontra na Bíblia? Mas tudo isso está na Bíblia. E nós precisamos parar um pouquinho para poder ver o que está acontecendo no mundo. E isso não para que fiquemos alarmados com o que acontece, mas que possamos encontrar na palavra direção para a nossa vida. Tudo está escrito. Tudo está escrito. Não tem nada do que esteja acontecendo hoje que não esteja escrito. E nós gostaríamos de desenvolver isso. Sem ser quinta agora, na outra quinta, uma única noite, não faremos mais do que isso, uma única noite para compartilhar aquilo que já chegou ao nosso conhecimento. Nem tudo temos entendimento. Muitas profecias da Bíblia, conforme os próprios autores disseram, foram seladas. O que é ser selado? A profecia veio, foi escrita, mas não veio em entendimento. Por quê? Porque não era o tempo daquele acontecimento, então ela foi selada. Está escrito, mas não havia entendimento do que poderia ser. Mas ao aproximar-se do tempo, Deus tira o selo dessas profecias e dá entendimento, e dá revelação. E então nossos olhos começam a perceber, então é sobre isso que a Bíblia estava falando, que Daniel escreveu, que Ezequiel, que Jeremias. Deus tira o selo na proximidade dos tempos, e é o que tem acontecido nos dias de hoje. Ele tem removido o selo para trazer entendimento, a fim de que não andemos por aí confusos acerca das questões proféticas. E nós encontramos aqui Nabucodonosor, que foi um rei, um imperador de um grande império, o Império Babilônico, que teve um sonho. E neste sonho, interpretado por Daniel, ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e dedos, parte ferro e parte barro. E Daniel foi um homem usado por Deus para trazer a interpretação desta visão, dessa estátua. E segundo a interpretação de Daniel, cada parte dessa estátua representa um império, que a história já mostrou como sendo real,
coisas que aconteceram. Por exemplo, a cabeça de ouro representava o período do Império Babilônico. Foi através desse Império Babilônico que Judá foi levado cativo. Passando o período babilônico, a parte do peito e dos braços, e você olhando para braços, são 2 braços, Império Medo-Persa, são 2. Logo depois que terminou o Império Babilônico, cabeça de ouro, entrou um período cujo império foi dos Medo-Persas, homens violentos, um império cruel, atroz, e que se levantou com grande fúria sobre o mundo de então. Passado o período do Império Medo-Persa, entrou um outro período, o período do ventre e dos quadris, que foi o período grego, o Império Grego. Foi através do Império Grego que a língua grega se espalhou por todo o mundo. Terminado o Império Grego, entrou o período das 2 pernas de ferro, o Império Romano. Jesus viveu no período do Império Romano. Eu acho que o Império Romano é o que mais se aproxima do nosso conhecimento, porque Jesus, ele viveu debaixo desse império, dos imperadores romanos. Mas como nos braços representavam 2 reinos juntos, Medo e Persa, as pernas também representavam 2. Um Império Romano, mas o Império Romano Ocidental, que foi até o século V da era cristã, e a outra perna representando o Império Romano, mas da parte oriental. Não se preocupe com detalhes agora, se alguma coisa ficar confusa, eu só quero que você me acompanhe até chegar no momento principal. Mas as pernas de ferro representavam o Império Romano. A parte ocidental foi até o século V, mas ruiu, cuja capital era em Roma, na Itália. Mas esse reinado do Império Romano foi transferido para Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e se constituiu no Império Romano da parte oriental. Então, quando você pensa no Império Romano, você vê as 2 pernas, a parte ocidental e a parte oriental. A ocidental foi até o século V, mas a parte oriental foi até o século XV. Perdurou por mais 1000 anos e foi um forte império. Amém, queridos? Mas, fim do período do Império Romano, entrou o Império Turco-Otomano, essencialmente de muçulmanos, essencialmente o Império Islâmico. E quando nós falamos sobre o mundo muçulmano, quando falamos sobre outras religiões, sempre procuramos falar com muito respeito, com entendimento de que não é contra as pessoas que nós temos que lutar e temos que respeitar a todos. Mas quando nós percebemos que o Império Romano, ele ruiu na sua parte oriental, no século XV, quando o Império Turco-Otomano invadiu Constantinopla e tomou posse de Constantinopla, estabeleceu ali o seu reino, e foi um reino muçulmano daqueles dias, que só cedeu espaço em 1924, por meio da Primeira Guerra Mundial, quando as nações aliadas venceram esse império muçulmano, e a partir daquele período não houve mais nenhum império, há um vácuo. Nós temos grandes potências, mas não temos mais, depois daquele período, nenhum império mundial. Mas a palavra de Deus nos diz que esse império dos dedos de ferro e de barro há de ressurgir nos últimos dias. E o Senhor Jesus, que é essa pedra tirada do monte, olha que coisa interessante que nós encontramos aqui no versículo 34 de Daniel 2. Daniel 2, versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro. Diga, a pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Eu vou continuar lendo. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha
das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Diga, esta pedra é Jesus Cristo de Nazaré. E esta montanha que enche toda a terra é o reino de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Que no seu devido tempo, esse reino dos dedos de ferro e de barro, que já se levantou num determinado período, que terminou no período de 1924, segundo as profecias bíblicas, esse último reino terá um fôlego a mais nos últimos tempos, se levantará de uma forma gigantesca e de uma forma forte e impetuosa. No entanto, essa pedra tirada do monte, sem ajuda de mãos, é Jesus. Jesus vem, e esse Jesus, cuja pedra é atirada na estátua, mas onde ela é atirada? Onde ela é dirigida? Nos dedos de ferro e de barro. Ou seja, no ressurgimento de um império muçulmano nos últimos dias. E quando falamos do mundo muçulmano, eu não estou falando dos muçulmanos em geral, mas estou falando de uma vertente radical. Nós temos falado de um fundamentalismo islâmico violento, que tem perseguido judeus e cristãos em várias partes do mundo, por meio de quem uma grande tribulação será suscitada em todo o mundo, tal qual nunca houve antes, e não se fará menção depois disso. Mas a palavra de Deus diz que no surgimento deste último império, nos últimos tempos, Cristo militará diretamente contra este reino e contra este império, e baterá com ímpeto nestes dedos de ferro e de barro, e fará com que essa grande estátua, com todos os seus reinos e todos os seus impérios de todos os tempos, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus, de tal maneira que não se fará mais lembrança, nem vestígio dos reinos deste mundo, e essa pedra há de crescer e crescer e crescer, e se tornar uma grande montanha. É o reino de Deus que será estabelecido em todo o mundo, e Cristo, a partir de Jerusalém, governará e reinará sobre toda a terra. Cristo esmagará o anticristo, Cristo esmagará o falso profeta, e Cristo esmagará e esmiuçará todo o império das trevas, militará contra todos os impérios, e estabelecerá um reino novo, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de verdade, um reino de santidade, e ele regerá as nações com vara de ferro. Mas, amados, o mundo está caminhando para isso. Quando você pega Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual que é a natureza desse último período? Grande perseguição. Qual que é a natureza deste último período? Que se levanta como resultado do ressurgimento deste império que ruiu em 1924 pelas nações aliadas, mas segundo a profecia bíblica, terá ainda um fôlego a mais nos últimos tempos. Qual que é a natureza? Perseguição. O que nós temos visto hoje em dia? O que nós temos visto com aquele repórter americano, cuja imagem foi divulgada para o mundo todo, cortaram depois a imagem no YouTube. O que nós temos ouvido? Que forma de perseguição que nós temos
que nós temos ouvido e visto neste tempo é o ressurgimento de um período onde a perseguição se dá segundo esse perfil. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em nome do Senhor Jesus, serão ressuscitados os que foram decapitados, os que foram degolados por amor ao nome do Senhor Jesus. Mas esse versículo apenas nos mostra um pouquinho do tipo de império e de malignidade, do tipo de perseguição que tem se levantado já com seus indícios hoje em dia. Não estamos falando dos muçulmanos em geral. Eu estou falando na linha radical, na linha extremista, que tem perseguido judeus e tem perseguido cristãos. E ressurgido nos últimos tempos, conforme a profecia bíblica. E a Bíblia diz que justamente é nesse contexto deste último império que aparece o anticristo. E na verdade o espírito do anticristo esteve presente em todos os impérios. Embora você comece na visão de Nabucodonosor com uma cabeça de ouro que representa a Babilônia, mas antes da Babilônia, 2 outros impérios já tinham acontecido. Por que eles não são demonstrados na estátua? Porque Nabucodonosor tem o sonho no seu período, no período da Babilônia. Mas antes, o Império Egípcio, por exemplo, e o que o Império Egípcio fez com o povo judeu? Escravizou por 430 anos. A opressão, a escravidão, os judeus ali crescendo no meio da nação do Egito, mas em meio ao quê? A sofrimento, a ausência de pão, a angústia, a sofrimento e a perseguição. Nós somos testemunhas disso quando lemos a Bíblia e vemos Deus quebrando aquele jugo daquele império, cujo espírito que atuava por detrás era o espírito do anticristo. E Deus vem para Moisés e diz: Moisés, vá diante de Faraó e diga: deixa o meu povo ir. Por quê? Porque o espírito do anticristo é o que procura reter as vidas, reter as almas. E foi isso que aconteceu lá no Egito. O povo de Israel crescendo, oprimido, escravizado, até que aquele jugo opressor e maligno fosse quebrado. É o espírito do anticristo. A Assíria, que não aparece na estátua, porque foi antes da Babilônia, o Império Assírio, sabe como é que eles levavam as pessoas em cativeiro? Com um gancho de ferro na boca. Havia uma palavra em Amós, dizendo da violência do Império Assírio, como um peixe é fisgado pelo anzol na boca, assim os homens e mulheres eram levados em cativeiro, literalmente com ferros atravessados na boca, um gancho atravessado na boca, e há escrituras e há desenhos que demonstram a forma como essas pessoas eram levadas em cativeiro. Ou seja, a violência desse império. O que está por detrás desta violência? O espírito do anticristo. Babilônia, Medo-Persa, gregos, romanos, otomanos, que é o Império Muçulmano. A violência, porque por detrás de todos eles, o espírito do anticristo está ali para quê? Para oprimir e para impedir que as pessoas saiam. Mas sobre os detalhes disso, falaremos numa única noite, na quinta-feira, sem ser essa, a outra quinta-feira. Gostaria de chamar os irmãos para isso. Mas, amados, como debelar esse espírito do anticristo na nossa vida? Eu gostaria de compartilhar com você em 1 de João capítulo 2, de 18 a 26. 1 João 2, de 18 a 26. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto,
não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Versículo 18 começa com a palavrinha carinhosa que diz: filhinhos. Já é a última hora. Talvez ao olhar essa pequena palavra, achemos que João está apenas querendo ser carinhoso, chamando de filhinhos. Mas é mais do que uma expressão carinhosa. Filhinhos representa uma identidade de filho, que o espírito do anticristo nega a partir do momento em que ele não crê que Jesus é o Filho de Deus. O islamismo prega que o Pai, ou seja, que Alá ou que Deus não pode ter filho, e o Alá que eles pregam não é o Deus que nós pregamos, não é o Deus que nós cremos, e a palavra de Deus está dizendo que aquele que nega o Filho, nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, ele tem em sua vida, não somente o Filho, mas ele tem o Pai na sua vida. Mas a palavra filhinhos representa uma identidade, e você se torna filho de Deus quando você se arrepende dos seus pecados e você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Quando isso acontece na sua vida, o que acontece é que o Filho de Deus, ele muda a sua natureza, e a partir do momento em que ele muda a sua natureza, você deixa de ser um religioso, você deixa de ser alguém que tão somente conhece a história ou conhece a religião, e passa a ser filho de Deus. Eu sei que isso é básico, mas nesse básico, muitas pessoas estão se distanciando. Lá em João 1,12 a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que me livra do espírito do anticristo? O fato de me tornar filho de Deus. Quando eu recebo o Filho de Deus, que é Jesus, que é igualmente Deus, e que é a essência de Deus, e que é o Filho de Deus, e quando eu o confesso, e quando eu creio, esse Filho de Deus muda a minha natureza, muda a minha realidade espiritual, muda o meu coração, muda a minha essência, muda o meu ser de dentro para fora. E João aqui, ele está escrevendo a pessoas que se tornaram filhos e filhas. E pastor, o que eu preciso pegar a partir dessa palavra? Você precisa se tornar um filho de Deus, porque é possível que você seja um religioso, frequentador de cultos, mas que ainda não tenha tido uma experiência pessoal de novo nascimento, que mude a sua natureza essencialmente e definitivamente, porque este é o primeiro elemento que te livra do espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo nega o Pai e nega o Filho. E se nega o Pai, nega o Filho, fecha a porta da salvação para as pessoas. E então essas pessoas começam a viver
uma vida sem luz, sem direção, sem discernimento e sem a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. E se alguém não se torna filho de Deus, ele está perdido. João está falando sobre um caminho de vida eterna. Mas eu não posso experimentar a vida eterna se no tempo presente eu não me torno filho de Deus. Filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Eu fico pensando se já era a última hora para João, que escreveu. Se já era a última hora para ele, que dirá para nós? Mas ele está lidando com o mesmo espírito dos impérios, que estava agindo por detrás dos impérios, a começar pelo Egito, passando pela Síria, passando pela Babilônia, passando pelos medo-persas, passando pelos gregos, passando pelos romanos e passando pelos otomanos. 7 reinos. 7 reinos. E o 8º rei também é dos 7. O 8º rei, ou seja, no ressurgimento dos otomanos, ou do Império Islâmico, ou de um Império Muçulmano, o 8º também é dos 7, é o que a Bíblia diz. Então é uma extensão, é uma continuidade. Mas no ressurgimento deste último império, que nega o Pai e que nega o Filho, qual é a chave para que estejamos fora deste espírito do anticristo? Ser filho de Deus, ser filho do Pai, ter comunhão com o Pai, amar o Pai, crer no Pai e receber o Filho de Deus no nosso coração. Porque quando isso acontece na nossa vida, essa é a chave para que não sejamos ludibriados e enganados pelo espírito do anticristo. E é uma coisa interessante que a Bíblia diz no versículo 20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Diga, eu possuo. Diga, se eu sou filho de Deus, eu possuo a unção que vem do Santo. Que unção que vem do Santo é essa? É a morada do Espírito Santo dentro de nós. É isso que nos livra do espírito do anticristo. Primeiro eu me torno filho, e em segundo lugar eu tenho a unção do Santo. É o testemunho interior do Espírito Santo no nosso coração, testificando no nosso coração de que a nossa natureza foi mudada, de que temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, de que Ele fala conosco, que Ele nos dirige, que Ele nos mostra o caminho. Eu acredito que você seja testemunha, se você é um filho de Deus, que já se converteu dos seus pecados, recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Você sabe o que é ter o testemunho do Espírito Santo no teu coração. Sabe quando você tem as direções que não vêm daqui, mas vêm aqui do seu coração. E você sabe quais são as direções que Deus dá. Ou quando você está para tropeçar, parece que é um sinal de alerta no teu espírito, dizendo, cuidado, não entra por aí. Uma luz, um testemunho interior. João está dizendo, vós tendes a unção. Unção quer dizer capacidade de Deus, nesse caso, para discernir entre o bem e o mal, para discernir entre as portas pelas quais você deve passar e por quais portas você não deve passar. Há um testemunho, e às vezes a gente toma a decisão errada e depois vai dizer, bem que eu estava sentindo alguma coisa dentro de mim, um testemunho no meu coração de que não era para entrar por essa porta. Um testemunho. Vós tendes a unção. E por isso não há nem necessidade de falar sobre isso. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de nós nos dirige, nos guia,
Diante de uma palavra como essa, querido, você precisa desenvolver a sua filiação. Você precisa aproveitar o privilégio de ter se tornado filho de Deus, desfrutar do gozo, da comunhão com o Pai, conversar com Ele, caminhar com Ele, dirigir com Ele, passear com Ele, comer com Ele, deixar que o Pai te convide a se assentar numa mesa para você ter um tempo de comunhão com Ele. Quantas vezes nós desenvolvemos a nossa vida cristã, mas não aproveitamos essa relação de pai e filho, filho e pai. Deus é meu Pai, e Ele quer que eu abra o meu coração para Ele, e que eu me aprofunde, e que eu caminhe com Ele, que eu ande na presença dEle. E se alguém ainda não nasceu de novo, não se tornou filho, você precisa saber que coisa maravilhosa é essa, se tornar filho de Deus, através do arrependimento e da confissão dos seus lábios, porque é isso que justamente esse último império religioso, político, quer fazer com que você negue. Quantas pessoas estão sendo violentadas nesse nível e estão sendo induzidas a dizerem: nega Jesus Cristo, nega que você conhece a Jesus, nega que você conhece ao Pai, nega que você conhece a redenção em Jesus. Mas esse é um tempo, queridos, de reafirmarmos a nossa condição de filhos. E quem é o nosso Pai? É o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós e para ressuscitar ao terceiro dia, para nos redimir de todos os nossos pecados. E em segundo lugar, desfrutar da unção que vem do santo, a unção que testifica, que mostra o caminho que nós devemos andar. No versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque a mentira alguma, jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Diga, em primeiro lugar eu me torno filho. Diga, em segundo lugar, eu tenho a unção do santo. E em terceiro lugar, eu preciso permanecer. Diga ainda, eu preciso permanecer naquilo que ouvi desde o princípio, permanecendo no Filho e permanecendo no Pai. Amém, queridos? É nessa permanência e perseverança que salvaremos as nossas almas. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna, tendo como base tão gloriosa promessa da vida eterna. Vamos continuar na confissão de Jesus Cristo como nosso Senhor, e na confissão do nosso Pai, e crendo em Jesus como Deus, e crendo em Jesus como Filho do Deus Pai, que veio para morrer por nós, e confessá-lo de todo o nosso coração como único Senhor e Salvador da nossa vida, perseverando nessa confissão até o fim, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para reafirmar a sua condição de fé no Senhor Jesus, naquele que morreu em nosso lugar.